Como assim tu se diz nobre fiel do canal, mas ainda não garantiu uma camisa ou um moletom do seu personagem favorito? Sacanagem, meu nobre. Para de perder tempo, se liga nas camisetas e moletões que a loja Luffy Pro tem, a loja parceira do canal. É claro que você, um nobre fiel inscrito aqui do canal, tem aquele super desconto gostoso. Na hora da compra, usando o cupom ZONA10, você ganha 10% de desconto. Pô, meu nobre, pegando uma peça do seu personagem favorito e ainda garantindo aquele 10% de desconto gostoso. Pô, tá de brincadeira, até eu já garanti o meu, cê é louco, tá muito top. Então, deixa de perder tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta a sua. Havia um RPG de fantasia chamado Inner Lunatic, famoso por ser muito difícil de jogar. E pra Yu-chan, que foi diagnosticado por uma doença terminal na sua infância, aquele jogo era tudo para ele. Se tornou uma realidade bem cruel. Fala aí, meus nobres, beleza? O recado de hoje vai ser sobre o Mauá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal, também que deixe o like e compartilhe o vídeo. Estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com vários guerreiros mandando matar algo que eles chamavam de demônio, que na verdade dá mais pra o canequinho. Sabe quem é não? Aquele otaku do cabelo branco, pô. É, pô, esse é o protagonista. Agora para de me interromper. Bom, o nosso protagonista, com apenas uma mão, acaba com os guerreiros tudo. E o cara não tava pra brincadeira não, velho. Veio um, toma. Veio 5, toma. Veio todos, toma também. O nosso protagonista parecia um pouco exausto dessa luta toda aí. Até que chega uma menina chorando, perguntando como que ele escolheu se aliar às forças do mal. Falando que o prota tinha traído ela e blá blá blá. O protagonista fala que realmente isso pode até ser considerado uma traição, mas não tinha sido o prota que traiu eles. Na verdade, eles que tinham traído o prota primeiro. Bom, vamos por parte. Tudo começou quando o prota descobriu que tinha um câncer terminal. Depois de descobrir isso, o prota não tinha muito o que fazer, né? Então ele só jogava um joguinho lá. E ele até que era bom nele. Isso aconteceu há 2 anos atrás, quando o prota estava se consultando no hospital. Ele se consultava em 2 hospitais e os dois constaram que ele tinha um câncer terminal e não tinha muito o que eles pudessem fazer, a não ser passar um remédio para dor e ver o prota morrer lentamente. Já fazia 2 anos que isso acontecia. O fim da vida do prota estava próximo e ele não tinha alguém para ligar ou para ele passar seus últimos dias. Ninguém se importava com ele, tá ligado? Isso é bem triste. Então, a única coisa que ele podia fazer era jogar. Vendo como tudo estava uma merda, o prota começa a chorar, até que aparece uma mensagem perguntando se ele queria começar um novo jogo. E já que ele não tinha mais nada para fazer, ele decidiu que iria sim começar um novo jogo. Num joguinho chamado Inner Lunatic. Bom, o prota escolhe um personagem que era sensível à magia e escolhe mais 2 outras genialidades. Mas por conta disso, ele acaba ganhando uma penalidade que se chamava limite de tempo. Bom, o personagem do jogo e o prota já tinham algo em comum. Os dois tinham um certo limite de tempo de vida. Bom, o prota clica em começar e o seu corpo já é sugado para dentro do jogo. De começo, ele achou que estava morrendo, mas quando ele abre os olhos, vê que estava deitado em uma cama em um lugar que parecia um palácio, de tão grande e bonito que era. Rapidamente, ele sente uma nostalgia do caramba e vai até o espelho e vê que era o personagem do jogo chamado Kinox. Kinox era um dos 3 mestres da escuridão de Inner Lunatic, nascido em uma das famílias mais criminosas do mundo do jogo, e ele era o mais novo dos 5 irmãos. Bom, e essa família tinha várias gerações de gênios entre a magia e a espada. O Kinox era o único da família inteira que não possuía um talento. Ao nascer sem nenhum dos 2 talentos, ele ficou com raiva do mundo e acabou formando uma aliança com os demônios, se tornando o maior desastre na história de Inner Lunatic. O prota já começa a ficar nervoso depois de perceber que ele era um doente.
até que ele vê sua janela de status e já fica todo emocionado. O Prota vê que as características dele eram as mesmas do personagem que ele jogou antes. E sim, ele também tinha aquelas características negativas, que uma delas era o limite de tempo. Então sim, a qualquer momento ele podia morrer no jogo também. Que droga, né? Pra ele. O Prota não conseguia se lembrar bem o porquê, mas parando pra pensar, ele queria um personagem que se parecesse com ele, sem ter pra onde fugir como ele. Até que aparece uma mensagem na caixinha de mensagens do Prota. Alguém que parecia saber da vida dele antes dele entrar dentro do jogo, falando que os 2 anos do Prota foram bem difíceis e que ele merecia um lugar para viver. Então, ele, ou ela, né, deseja uma boas-vindas para o Prota. Essa entidade fala que não podia revelar sua identidade agora, mas que queria ajudar o Prota e chamando ele a entrar para a Academia Elden. Lá ele tem que construir sua força e tentar conseguir o máximo a história principal. O Prota fica confuso e começa a tentar entender tudo o que estava acontecendo ali, que não era pouca coisa não. Pegaram um balde de bosta, jogaram no ventilador, depois botaram a cara do Prota nela. Bom, uma coisa era certa, o Prota tinha nascido como boss final de Inner Lunatic, mas ele deveria seguir a história principal, não importa como ele a interprete, apenas ele irá morrer eventualmente. Entretanto, mesmo que Inner Lunatic tenha se tornado de fato sua realidade, não significa que ele iria desistir de recuperar suas memórias. Não importa o quanto custasse, ele iria seguir a história principal e de algum jeito recuperar suas memórias perdidas. Missão cumprida, o Prota estava disposto a se tornar o maior vilão desse planeta. E parando para pensar, não tinha mudado tanta coisa comparado à sua vida antiga. 2 anos antes do Prota perder suas memórias, ele estava em um estado terminal. E cada momento que passava, ele estava mais perto da morte. E com isso, ele desperdiçou sua vida vivendo com medo de quando morreria. A única coisa que tinha mudado foi o cenário. Agora ele estava em um mundo que ele conhecia muito bem. O Prota pergunta qual era o dia em que ele estava para o sistema e logo percebe que não tinha muito tempo de vida. Em seguida, ele vai tentar sair do seu quarto, mas acaba machucando seu punho ao abrir a porta. Isso aconteceu por conta de sua condição negativa. Devido aos efeitos constantes de enfermidade, ele acabou tendo essa inflamação no pulso e para ele se recuperar, ele precisava descansar. Em seguida, enquanto andava pelo palácio, ele acaba trombando com uma subordinada chamada Rona. Ela começa a chorar e implorar por desculpas e tal, achando que o Prota iria acabar com a raça dela, né? Que normalmente é o que os vilões fazem, né não? O Prota se abaixa até ela e fala que dessa vez iria perdoá-la, mas se acontecesse de novo, já sabe, né? Em seguida, a Rona já pergunta para onde ele estava indo tão cedo. Ele estava indo até o salão de treinamento e logo fala que a Rona iria com ele. Ela já começa a ficar com medo, achando que ele ia espancar ela até a morte. O Prota precisava sobreviver para não ter que sentir aquela sensação de morrer novamente. E para sobreviver, ele precisava se acostumar com as novas circunstâncias dele o mais rápido possível. Sendo uma pessoa que jogou esse jogo por 27 vezes, ele conhecia todos os aspectos escondidos no jogo. Bom, no jogo Inner Lunatic tinha um modo história, né, que colocava anjos contra demônios, mas a parte essencial do jogo era o grande número de customizações, assim permitindo que vários jogadores jogassem com estilos diferentes, enquanto as características inferiores, como comuns e talentosas, podem ser assimiladas múltiplas vezes, e na maioria das vezes a característica gênio só podem ser assimiladas uma vez. Mas no caso do Prota, ele tinha 2 características gênio. O Prota tinha gênio da espada, que fornece habilidades com a espada, permitindo que o usuário alcance o pico da esgrima. Já a outra característica gênio do Prota era acessível à mana. Essa característica aumenta sua sensibilidade à magia, permitindo que seja mais eficiente ao lançar feitiços. E tem várias outras características úteis também, mas não vamos entrar em muito detalhe, não é mesmo? Bom, também existem as características negativas, e essa que o Prota tem é tipo a pior delas.
se chama tempo limite, maldição de fraqueza, enfermidade constante, frio e possessividade. O Prota era basicamente um hospital ambulante. Resumindo, o Prota estava lascado. No caso do frio, se ele não tivesse nenhuma habilidade quente, seria impossível pisar em alguma área congelante. E no caso da enfermidade constante, ele iria desmaiar pelo menos uma vez em cada capítulo. O troço tá ruim mesmo. Ele chega até o salão de treinamento e eu esqueci de mencionar a maldição da fraqueza. O jogador está amaldiçoado com a maldição da fraqueza. Desde o seu nascimento, sua taxa de crescimento é cortada pela metade. E ele será 2 vezes menos resistente aos debuffs inimigos. Com isso, o Prota precisava se livrar dessa maldição. Bom, o Prota precisava treinar pra caramba pra mudar isso, né? Só que tinha um problema. Não importa quanto tempo ele pensasse sobre, ele só conseguia chegar a uma conclusão. Que ele, tava lascado pra caramba. O Prota fica balançando a espada, mas cansa rapidamente. O cara chega a cair de tão exausto que ele estava. E ele chega à conclusão que não consegue balançar a espada por mais de 10 vezes. Cara, que merda, hein? O motivo disso tudo, né? Foi a origem da família Rianbord ter começado com a espada. Quando se trata dessa família, dentre todos os títulos que eles descrevem bem, o melhor deles era a alta classe da lâmina e da escuridão. O motivo deles terem ganhado esse título é bem simples. Foi por causa da habilidade de imbuir mana negra nas lâminas das espadas para acabarem com seus inimigos. E tudo isso tinha sido graças à lâmina do comandante. Ela tinha sido passada a cada líder da família. E eles continuaram o processo de passá-la de geração em geração. Mas o que isso tinha a ver com o Prota? Tirando a esgrima, ele tinha várias vantagens só por ser parte dessa família nobre. E uma delas é principalmente o money. Pô, essa família era muito rica, então dinheiro não era um problema para o nosso meninão. A família Rianbord é uma das maiores famílias da história. E isso quer dizer absolutamente que eles são extremamente ricos, ao ponto de que até o filho caçula inútil ter grana o bastante para nunca precisar trabalhar. O Prota estava esperando a Rona trazer tudo aquilo que ele tinha lhe pedido. Enquanto isso, o Prota não estava aguentando nem correr. Alguns minutos depois, chega a Rona com tudo aquilo que o nosso meninão tinha pedido. Bom, o Prota pede que a Rona se aproxime. A Amelia já fica toda nervosa, achando que o nosso meninão ia pedir para ela fazer alguma coisa estranha, né? Bom, ele disse para ela ficar tranquila, que não era nada disso que ela estava pensando. Bom, o nosso meninão chega até seu ouvido e pede para ela pegar uma quantia bem alta de dinheiro. A menina já fica toda espantada, perguntando para que ele precisava de tanta coisa. O Prota manda ela se calar e ir logo. Uma coisa era fato, o Prota precisava quebrar essa maldição se ele quisesse sobreviver nesse mundo. Até que chega o mordomo-chefe, Ernick, cumprimentando o Prota. Ele era um dos principais administradores do estado de Rianbord. Então não era alguém que o Prota podia tratar como quisesse. Será que isso era algum evento que o Prota precisava encarar? Porque normalmente o Enark não se importava com o Knox. Eles têm o diálogo deles lá, né? O mordomo estava lá para dar algumas notícias para o Prota. Era basicamente porque o Prota tinha sido convidado para jantar com a família. Mas o Prota fica sem entender, já que ele não tinha descobrido quase nada daquela família. Ele já manda o mordomo dizer que ele não ia poder, mas caso se ele não comparecesse, o pai do Prota iria ficar muito zangado com ele, por conta que uma garota muito importante da família Stirliner estava visitando eles, e pelo que parecia, ela também estava lá para treinar. O mordomo já fala que o Prota estava estranho, por conta que ele nunca tinha se interessado em esgrima. Mas ele percebeu que o Prota tinha ido até o salão de treino por conta própria e já pergunta por qual motivo. O Prota já ativa o modo vilão que habitava nele e fala que o que ele faz ou deixa de fazer não era da conta do Enark. E também manda ele não ultrapassar o limite sendo apenas um mero mordomo. O cara teve a coragem de humilhar o mordomo na cara dura. Se o Prota não fosse membro de uma família tão poderosa, certeza que esse velhote quebraria ele na porrada, sem mais nem menos. Agora vamos pular esses diálogos aí
e vamos para o que interessa. O Prota acaba esbarrando naquela garota da família Stiliner. Em seguida, o Prota vai até o jantar da sua família. Tem uns gêmeos lá enchendo o saco do Prota, até que o pai deles chega junto com a Talia Stiliner. Bom, a Talia, ela é a heroína em Inner Lunatic e também a personagem que se opõe ao futuro vilão que é o nosso protagonista, o Knox. Daqui a um tempo, ela seria a pessoa que iria cravar uma espada no peito do Prota. Bom, enquanto eles estavam jantando, os gêmeos falam para o pai que já estava na hora de eles decidirem que iria entrar na Academia Elden. Academia Elden, o lugar mais importante de Inner Lunatic. Os pupilos da academia enfrentam todo tipo de situação. Eles lutam contra demônios por lá, o que é a história principal do jogo. O Prota precisava entrar na academia para assim juntar seus próprios aliados, enquanto mantinha a maioria da estrutura do plot original. Bom, só dava para entrar 3 membros por família, para limitar a influência dos nobres, mas o pai do Prota já tinha usado 2 vagas para seu primeiro e segundo filho, logo só tinha apenas uma vaga. Quem será que iria conseguir entrar lá? Um dos gêmeos ou o nosso meninão? E para decidir isso, o pai do Prota decidiu seguir as tradições da família, que no caso era uma luta entre irmãos. O negócio ia começar a ficar embaçado, e eu tô gostando pra caramba. O pai do Prota fala exatamente, a data já seria há um mês. O próximo ingressante iria ser decidido através de uma batalha no salão de treino. Os gêmeos já começam a encher o saco do Prota falando um monte de merda. O nosso meninão não era obrigado a ficar escutando essas merdas aí não, que eles estavam falando. E depois de mostrar tanta confiança, ele acaba chamando a atenção de quem ele menos queria, exatamente da Talia. Em seguida, vemos o mordomo falando ao pai do nosso meninão que tinha notado algo estranho no Knox. O pai do Prota fala que também tinha percebido e manda o mordomo continuar de olho no Knox. Os caras estavam achando que o nosso meninão estava possuído por algum tipo de demônio, as ideias. Aqui já vemos o Prota no salão de treino fazendo aquele cardio insano. E as subordinadas estavam se questionando por que o Prota estava no salão de treino novamente. E por que ele só fazia cardio básico. Meus amores, o cara só queria ficar monstrão. Deixa o cara treinar, cara. Depois do Prota ficar correndo igual um doente, a estamina dele acaba aumentando em 1/10. Quase nada, né? Mas infelizmente era o que tinha pra hoje. Ele começa a se perguntar o motivo do porquê que ele estava correndo. É bem simples, era porque o maior problema dele era a estamina. A condição para usar o gênio da espada e do combate é ter seus status de estamina acima de 4. Bom, se fosse qualquer outro personagem, ele já conseguiria usar isso de cara. Mas como é o fracote do Knox, né? E com a maldição de fraqueza e vigor, o nosso meninão levou um mês para aumentar sua estamina para 1,9. E também tinha um tempo limite, que também cortava pela metade a evolução do Prota. Isso significa que... o Prota precisava se esforçar 4 vezes mais do que o normal agora, se ele quisesse realmente evoluir. Mesmo com todo esse esforço, graças ao traço de tempo limite, ele só conseguia alcançar 15 de estamina no máximo. Bom, em seguida, chega a Rona com todos os suprimentos que o nosso meninão tinha lhe pedido. Bom, o Prota pega todos aqueles suprimentos e faz meio que uma poção, tá ligado? A Rona fica preocupada porque um dos suprimentos que o Prota tinha lhe pedido era veneno. E o Prota bebeu a poção mesmo assim, tá ligado? Ela ficou, caraca, meu Deus, esse cara é doente demais. Depois de consumir a poção, que na verdade era veneno da Górgona, o Prota também come o núcleo do Golem, que faz ele se petrificar lentamente. Originalmente, o núcleo do Golem era usado para petrificar pessoas e assim aumentar suas defesas de forma rápida, ou para criar golems artificiais. Porém, quando entra em contato com o veneno da Górgona, ele acaba fazendo a maldição desaparecer. Com isso, um dos problemas do Prota foi resolvido. Entretanto, tinha mais um passo, e se chama Orvalho da Fada. O Prota derrama isso em si mesmo, e o efeito do núcleo do Golem é anulado. E depois dela entrar em contato com o núcleo do Golem, o Prota desbloqueia um mecanismo oculto, ganhando a característica Bênção da Evolução temporariamente. Essa Bênção da Evolução funciona assim.
Até que o Prota consiga 5 dos status de estamina, a taxa de evolução do Prota será dobrada. Agora só falta o pergaminho de evolução rápida de estamina. Dobrando a taxa de aumento de estamina, o Prota também conseguiu resolver o problema dos debuffs que o tempo limite estava dando. Mas será que ele conseguirá vencer seus irmãos em um duelo e pegar a vaga na Academia Elder? Bom, no vídeo anterior, a gente vimos que o Prota conseguiu dar um jeito naquela maldição de fraqueza, utilizando aqueles itens que ele pediu para a Rona pegar. Bom, e já que a bênção da evolução estava limitando os debuffs do traço tempo limite, e ele usou o pergaminho, isso significa que a taxa de evolução do Prota deve ser o dobro da maioria das pessoas. Isso também significa que ele podia aumentar seus status de estamina mais rápido. Em seguida, a Rona pula em cima do Prota, perguntando se ele estava bem, por conta que o Prota estava tecnicamente tirando as suas roupas do nada. A Rona estava achando que o Prota estava dodói da cabeça. O nosso meninão fala que só precisava de uma toalha. E já que a maldição tinha sido removida, o Prota decide pegar mais leve com a Rona. Bom, ela pergunta o que o Prota iria fazer depois disso. E ele fala que iria correr. Enquanto o Prota estava correndo, a Rona ia atrás dele, com a toalha. E de longe, estava a mina da família Stiliner, observando o Prota e dizendo que não entendia como que alguém tão fraco como o Prota aceita o duelo contra seus irmãos. Até que chega a empregada e manda a mina parar de encarar o nosso meninão, por conta que isso era bem rude. Mas a Stiliner fala que, pelo amor de Deus, esse moleque mal sabe segurar uma espada. A única coisa que ele sabe fazer bem é correr. Até os Cavaleiros do Reino se ofereceram para ensinar o Prota, mas ele rejeitou todos. A mina estava apostando que no dia do duelo o Prota iria levar um sacode dos grandes, e isso seria o fim. Mas mesmo falando essas coisas, ela não acreditava nisso totalmente. Em seguida, ela fala para sua empregada que iria até o Prota. Bom, e é isso mesmo que ela faz. Ela chega até o nosso meninão, sendo amigável e tal, se apresentando, mas o Prota não entendia o motivo dela estar ali falando com ele. Bom, o Prota pergunta o que ela queria da maneira mais fria possível, e a Thalia acha que o nosso meninão só estava agindo daquele jeito por conta que ela era muito bonita. Nada a ver, mas ok. Em seguida, a Thalia pergunta se o Prota tinha certeza que ele poderia vencer seus irmãos, e fala que só correndo desse jeito ele não teria a menor chance. Em seguida, ela se dispõe para ajudá-lo, mas o Prota rapidamente recusa sua ajuda e manda ela dar um fora. Depois de escutar aquilo, a Thalia fica muito possessa e sai vazada. Bom, a Rona fala que o Prota não entendia de nada mesmo sobre as garotas. Em seguida, o Prota vê os status da Thalia. Mané, os status dessa mina eram absurdos. Pra tu ter uma ideia, um homem adulto em Inner Lunatic tem um status de estamina em 4. A mina tinha sua estamina em 6. Eu sei que isso não era nada comparado aos 3 mestres do continente, nem ao potencial de um dos 4 arquimagos, mas no mínimo ela tem a capacidade de alcançar o nível deles. A Thalia também tinha um atributo de fogo, esse atributo mágico de fogo que a Thalia usa eventualmente, evolui para chamas brancas e futuramente vai ser usada para queimar o Quinox demonizado. O Prota já começa a ter a ideia de fazer a Thalia sua aliada. Isso mudaria totalmente a história. O nosso meninão precisava achar um jeito de seguir a história original e ao mesmo tempo achar um jeito de evitar sua morte. Mas ele não sabia se tinha como ficar de boa com a pessoa que futuramente iria matá-lo. Em seguida, um mês se passa e aqui vemos a Thalia lembrando de algumas pessoas elogiando ela, falando que ela aprendia muito rápido e tal. Mas ela parecia um pouco triste. Ela começa a lembrar de sua irmã e começa a se perguntar se ela conseguiria se tornar uma cavaleira. Acho que essa Thalia tinha uma quedinha pelo Prota já, hein? Ela tava com medo que o Prota não pudesse derrotar seus irmãos só treinando o cardio. Ela realmente estava duvidando que o Prota conseguisse esse feito. Bom, no dia seguinte, chegamos até o dia do duelo do Prota contra seus irmãos. Tava o pai do Prota, a Thalia e a primeira esposa do pai do Prota, chamada Felícia. O duelo é para decidir quem iria entrar na Academia Elden e estava prestes a começar.
O pai do Prota estava indeciso, perguntando ao mordomo se o Prota teria chance de vencer, considerando as performances anteriores do Allen, o irmão do Prota. O mordomo tinha certeza de que ele ganharia. O pai do Prota pensou a mesma coisa. Enquanto isso, a patriarca estava extremamente séria, olhando para os dois. O mordomo começa a se perguntar se ela estaria esperando outro resultado a não ser a vitória do Allen. Era fato que o Knox tinha mudado bastante, mas ele ainda achava que o Prota não venceria essa batalha. O Prota só conseguiria vencer se ele tivesse nascido com um talento opressivo, coisa que não era o caso. Ou eles achavam que não era o caso. Porém, a possibilidade nunca era zero. Só de ter nascido com sangue ranha-borde, ele já tinha alguma chance de que o Prota tenha nascido com o talento de um Imperador da Espada. Eles tinham razão. O Prota realmente tinha nascido com talento de gênio da espada e do combate. O problema é que o bagulho do nada ficou inativo. O Prota não ia poder contar com isso, por enquanto. Enquanto estava fazendo esse treino de cardio, mesmo com todas aquelas coisas que o Prota usou para meio que burlar seus pontos negativos, ele não conseguiu fazer sua estamina chegar a 4. O Prota estava correndo e a Rona estava atrás dele. Ela pergunta se ela precisaria ficar correndo atrás dele igual a Zé Ruela. O Prota fala que ela precisava tomar conta dele, né? Se não fosse ela, quem cuidaria do coitadinho do Prota? Em quem, meu Deus? Depois de tirar onda com a Rona, o Prota percebe uma coisa. E ela mesmo correndo atrás dele sem parar, a mina não cansava, velho. Em seguida, o Prota dá uma checada nos status dela. Menor, a mina tinha uma estamina de quase 5. Mané, a empregada era mais forte do que um homem normal. O nosso meninão já começa a se contorcer, dizendo não é possível. A mina já nasceu com estamina muito alta, enquanto ele estava se matando para aumentar a sua já fazia um mês. Isso era muito humilhante para o Prota. Em seguida, a Rona lembra ao Prota que o duelo já era no dia seguinte. Agora sim, chegamos no dia da batalha do Prota contra seu irmão Allen. Esse bastardo já começa a mandar o Prota desistir e blá blá blá. O irmão do Prota queria quebrar ele todo para assim chamar a atenção da Talia. Enquanto falava um monte de bosta, ou para dar uma checada nos status do Allen. O moleque tem estamina em 8. Esse pivete não ia cansar nem lascando. Em seguida, o nosso meninão já percebe que não iria conseguir vencê-lo usando apenas métodos normais. O juiz dá início à luta e o Prota já começa a ficar nervoso, por conta que ele precisava ganhar essa luta e entrar na Academia Elden. Senão já era o sonho dele de conseguir suas memórias de volta e também de sobreviver. Seriam eliminadas ali mesmo. A luta começa e o irmão do Prota já vai pra cima dele. O Allen era muito rápido, mané, mas o Prota era mais rápido. Ele já desvia com muita velocidade. Em seguida, o Allen acerta o chute no Prota, mas o nosso meninão consegue defender com a espada. E o Allen já fala bela defesa. O Prota estava muito nervoso, por conta que se ele perdesse já era, tudo acabava ali. Mas se ele ganhasse, ele iria ter tudo. E é aí que a estamina do Prota aumenta em 1/10. E o cara começa a dar risada. O Allen fica confuso achando que tinha batido muito forte na cabeça do Prota. Em seguida, ele vai para cima do Prota novamente. Vendo o Prota muito pressionado na arena, o pai do Prota fala que esperava mais do seu filho, por conta que ele tinha mudado sua personalidade. Mas parece que era só aquilo que o Prota conseguia fazer. Se continuasse nesse ritmo, o Prota ia demorar mais para se recuperar. Até que as habilidades do Allen e do seu irmão gêmeos são boas, mas não são lá essas coisas comparados ao primogênito Garen. Faltava muita coisa para eles chegarem até o nível dele. O pai do Prota começa a ficar preocupado por conta que ele não sabia para quem ele passaria a lâmina tirânica da escuridão. A habilidade de ter tudo aos seus pés e de subjugar os adversários com um poder esmagador. O pai do Prota acaba perdendo a paciência e manda o duelo parar. Mas quando ele fala isso, é bem na hora que a habilidade gênio da espada e do combate do Prota ativa. E também a habilidade tempo de gênio. Com essa habilidade, o tempo passava diferente para um gênio e para uma pessoa talentosa.
Quando essa habilidade está ativada, tudo parece estar em câmera lenta. Quem pensou que o Alien tá ferrado, acertou. O Prota acerta um ataque no Alien jogando sua espada para longe. O Alien vendo aquilo ficou desacreditado, enquanto o Prota tinha quase certeza que iria vencer esse duelo. Porém, ele não podia baixar sua guarda. A duração dessa habilidade é de apenas 5 minutos. Ele precisava terminar tudo dentro desse tempo, senão já era. O Prota fala em voz alta que estava pegando leve com seus irmãos, mas que agora já era hora de parar com a brincadeira. O Prota pede para o seu pai que permita que ele lute com seus irmãos ao mesmo tempo. O Prota é bem ousado, hein? Bom, o pai do nosso meninão, vendo que o Prota tinha algo na manga, ele decide que queria ver isso um pouco mais e permita que aconteça o duelo de 2 contra 1. A patriarca vendo aquilo já fica como, mané, desacreditada. Os irmãos do Prota ficam putaço com ele e já vão pra cima dele com tudo. O Prota se defende do ataque dos dois. O Alien manda o seu irmão atacar pela esquerda, mas parece que ele não queria ele escutar. Com isso, devido ao efeito especial Tempo do Gênio, a proeficiência do gênio da espada e do combate tinha aumentado. Por conta disso, o Prota já conseguia ver a espada mesmo elas estando em movimento. O Prota consegue acertar um dos seus irmãos com seu ombro. Os dois vendo que o Prota estava conseguindo se defender e atacar mesmo sendo 2 contra 1. Ficam desacreditados, como que o desgosto da família tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Enquanto ficavam viajando, pensando na de azulão, o Prota vai para cima dos dois e acaba acertando os dois com apenas um ataque. Embora essa seja uma luta por algo importante em jogo, só de empunhar a espada, o Prota já estava se divertindo pra caramba. Era o Prota atacando e geral impressionado, principalmente seu pai. O Prota consegue derrubar seus dois irmãos. Em seguida, o tempo de gênio é encerrado. E assim, o vencedor do duelo é decidido. Todos que assistiram esse duelo magnífico ficaram satisfeitos. E para agradecer pelo público, o Prota parecia que estava fazendo um show de balé. Em seguida, o Prota sai do salão, correndo, mas acaba acontecendo algo muito intrigante. Ele estava sangrando. Isso aconteceu por conta que o Prota tinha usado aquela habilidade por muito tempo. Essa habilidade tinha uma falha bem grande. O Prota recebia um status de debuffs, conhecido como declínio, se o Prota ultrapassasse esse tempo de duração da habilidade. O Prota recebia um debuff muito roubado. Simplesmente, a vida do Prota era reduzida em 2 dias e 17 horas. E esse debuff reduzia a vida do Prota permanentemente, não tinha volta. E para piorar, deixa ele ainda mais propenso a ficar doente. Mas mesmo com essa bosta aí, o Prota estava feliz, por isso não ter acontecido na frente do pessoal lá. Se as pessoas tivessem visto isso, a admissão do Prota na academia teria sido cancelada automaticamente. Até que chega a Talia, toda preocupada com o Prota, perguntando se ele tinha se machucado. O nosso meninão já fica putaço, tá ligado? Porque a ideia inicial dele era deixar ela de lado, para não chamar a atenção dela, porque ela é basicamente a pessoa que mata ele no final do game. O Prota percebe que ela descobriu a situação do seu corpo, e quando o Prota achou que ela ia sair contando para todo mundo e lascar o futuro do Prota, na verdade, ela fala que estava orgulhosa dele. Ela acaba percebendo que o Knox não era o inútil que os rumores falavam. Na verdade, ele trabalhou duro pra caramba para poder vencer seus irmãos. O Prota começa a tossir e ela pergunta se ele estava bem, mas quando ela ia tocar nele, o Prota dá um tapão na mão dela, mandando que ela não o tocasse. O Prota era obcecado por jogos, por conta disso, era muito difícil dele lidar com outras pessoas. E também porque ela era a pessoa que mataria ele no final das contas. Ela acaba pedindo desculpas para o Prota por ter ele entendido mal, como uma pessoa fracassada e tal. Só que o engraçado era que o Prota não sabia como reagir àquilo e responder ela corretamente. Então, já que ela estava sendo honesta, né, assumindo seu erro e tal, o Prota só pede que ela não conte que ele estava sangrando para ninguém. A mina concorda, né? O Prota sai e manda ela cumprir a sua promessa. Bom, aqui corta para o pai do Prota. O cara estava muito orgulhoso do Knox, dizendo ao mordomo que seu palpite estava correto. E pergunta o que o mordomo achava do Knox. No começo, ele não conseguia entender as ações do nosso meninão,
Mas entre as crianças de sua idade, incluindo todos os jovens mestres, ele sem dúvidas era o melhor. O pai do Prota concorda e fala que estava com uma pulga atrás da orelha. Ele estava sentindo que o nosso meninão ainda estava escondendo algumas habilidades deles. Em seguida, ele manda o mordomo ficar de olho no nosso Prota. A intenção do pai do Prota era saber se ele tinha talento suficiente para herdar a lâmina tirânica da escuridão. Em seguida, o Prota completa a missão do tutorial, que era vencer sua primeira luta. E a recompensa que o Prota ganha por essa missão é 3 pontos de status grátis. Depois de ganhar, o Prota fica na mágoa, por conta que ele teve que correr em um mês para aumentar sua estamina em 2. Mas o status que ele precisava investir não era a estamina. Vocês devem estar se perguntando como assim o cara upou o bagulho de sorte, o que tem a ver? Eu também me perguntei a mesma coisa, mas lá vai o motivo. Era por conta que esse status não dava para aumentar só com trabalho duro. E também no Inner Lunatic esse status era o mais valioso, mas o Prota precisava verificar se isso era verdade mesmo. Bom, o Prota ganha o benefício Mês Clear 27 vezes e também uma Volker gacha aleatória. Bom, o Prota usa essa gacha que era basicamente uma confirmação de habilidade. Quando a sorte está no máximo, a chance de um rank intermédio ou maior sair era de 95%. O rank básico ou abaixo é branco, rank intermédio é prata e o avançado é ouro. Ainda tinha um rank mais alto chamado arco-íris, mas isso aí era quase impossível. O nosso meninão tenta a sorte e consegue o rank avançado. Exatamente, ele pegou o pergaminho de ouro. O rank de identificação que o Prota ganhou é chamado de Temor do Governante Supremo, uma habilidade que o Prota queria muito, e pelo visto, ela parecia ser bastante roubada. O efeito dela era basicamente assim: aqueles com valor de status menor que o do Prota terão simplesmente todos os status reduzidos em 20%. Depois disso, o Prota ainda tinha outra recompensa, que no caso era o voucher de confirmação de habilidade de uso único. Pelo visto, o Prota já tinha decidido qual habilidade ele iria escolher. Era exatamente uma das peças ocultas que pode ser obtidas na família Renhabord. E para isso, o Prota precisava daquela habilidade que é passada de geração em geração. O segundo filho da família Renhabord estava para voltar, e futuramente o Prota precisava lidar com ele. E por parte da Talha, o Prota não precisava se preocupar, já que ela era uma personagem que não costumava quebrar suas promessas. O nosso meninão achava que ela não teria mais motivos para se aproximar dele. Bom, exatamente, ele achava isso. Mas no dia seguinte, aparece a mina querendo saber como o Prota tinha ficado tão forte em tão pouco tempo. Mas isso eu vou deixar por conta de vocês, se quiserem ler e tirar sua curiosidade. Ou se você for um inscrito fiel, vai esperar eu trazer a parte 3. Eu tô ligado que vocês são inscritos fiéis, hein? Mas é isso.